Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor sejam bem-vindos a mais um dos nossos estudos sobre o contentamento cristão. E hoje nós vamos ver a parte 3 e a parte 4 do capítulo de número 1, que trata sobre o contentamento cristão descrito. Para você que está chegando agora aqui no nosso canal, acompanhando esses estudos aqui no nosso canal do YouTube, nós estamos estudando aqui, que eu estudo aqui com a minha família e outros irmãos também aqui que participam, o livro do puritano Jeremiah Burroughs, que chama A Rara Joia do Contentamento Cristão. E você pode adquirir essa obra na editora Caridade Puritana. Foi traduzida e lançada por eles. É uma obra fantástica. E o texto base aqui desses sermões, né, que compõem essa obra maravilhosa, é Filipenses, capítulo 4, verso de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos ler mais uma vez? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, clamando, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Limpa-nos, Pai, com o teu sangue. Purifica, Pai, as nossas vidas. Torna a nos dar a alegria da salvação, a comunhão com o teu Espírito Santo, que nós possamos experimentar, ó Pai, a tua presença, experimentar, ó Pai, a vontade soberana do Senhor nas nossas vidas, que nós possamos desfrutar das bênçãos espirituais contidas em Cristo, a qual ele, lá na cruz do Calvário, é, abençoou e derramou sobre nós, sobre aqueles que creem no seu nome, como único e suficiente Salvador. Que nós possamos desfrutar dessa rica herança, a qual Cristo derrama sobre os nossos corações. Também pedimos orações, ó Pai, para as pessoas que estão aflitas, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão sem rumo, em especial aqui no nosso país, as pessoas lá no sul, que esse avanço, né, das grandes chuvas tem deixado muitas pessoas desabrigadas, onde pessoas estão perdendo tudo com as enchentes, com as inundações. Pedimos, ó Pai, tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha cessar, ó Pai, essas chuvas ali no sul do nosso país, venha confortar o coração do necessitado nesse momento tão difícil. Alguns têm perdido seus parentes, pessoas estão desaparecidas, algumas mortes. Que haja, ó Pai, uma solidarização da tua igreja. Esse é o papel da igreja, é se solidarizar com pessoas carentes, pessoas que estão nessa necessidade, ó Pai. E isso só acontece com o derramar do teu Espírito Santo, uma transformação, porque nós olhamos hoje para a igreja, infelizmente, vemos a igreja só preocupada com si só, com programações, com festas, e não estendem mais a mão para os necessitados. Que haja um derramar do teu Espírito, Pai, traga um avivamento, as pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Jesus. E eu peço isso a começar por mim, a começar aqui pela minha família, que nós possamos também ser exemplos, dar bom testemunho de pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor, de pessoas que têm certeza, pessoas que estão definidas por quem ela crê, que ela sabe que serve um Deus poderoso que cuida de nós. Cuida, ó Pai, dessas pessoas. Cuida, ó Pai, da tua igreja. Cuida das pessoas necessitadas. Recebe, ó Pai, o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nós assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então, nós vamos estudar hoje a parte 3 e a parte 4. E a parte 3 ela vai nos ensinar o seguinte:
O que é o quieto, gracioso e interno estado de espírito. E esse estado de espírito, ele é um estado gracioso. É um estado, como se você estivesse usando uma lei da física, um repouso, né? Você está em repouso, e esse repouso, você não está inerte, você não está ali parado. Ele é um repouso gracioso, ou seja, cheio de graça, cheio da graça de Deus. Então, o contentamento, ele é um negócio da alma. Primeiro, esse contentamento, ele é interno. Nós vamos ver aqui mais à frente que o autor ele traz algo maravilhoso. Vou até aqui adiantar aqui porque é muito interessante. Tem a ver aqui com esse contexto. Muitas pessoas pensam assim: eu estou passando problemas. Se eu tivesse isso ou aquilo, minha vida melhoraria. E aí ele dá exemplo que tem pessoas que têm isso e aquilo que você deseja e elas são felizes somente de forma exterior. Internamente, sua vida está um caco. E ele também vai dar exemplos de que pessoas que pensam assim, eu preciso disso e aquilo, minha vida vai melhorar, ela recebe isso ou aquilo que ela quer, ela pede, mas sua vida ainda continua um lixo. Porque por dentro, ela está toda destruída. E a gente vê muitos disso. Eu já vi, esses dias atrás, eu estava vendo até um casal, achei muito interessante o trabalho deles, um casal, uma família, acho que eles têm 5 filhos pequenos, eles fazem lives e instruem, né? Eles são missionários, eles estão no campo, eles têm um grupo de pessoas. E eu vi algumas postagens e ele falando, o rapaz lá falando algo muito interessante, o seguinte, de uma postagem que ele fez lá, e ele comentou, a pessoa toda feliz no trabalho, chegando na sexta-feira, oh, que bênção, oh, glória a Deus, comendo coisas gostosas, comendo pizza, até indo na igreja, louvando. Mas aí chega no domingo à noite, ela coloca a cabeça no travesseiro, ela tá um caco. Ela, ela chora. Por quê? Porque ela tem uma dor dentro dela que só ela sabe. Só ela, humanamente falando, Deus sabe. Ou seja, então as aparências enganam. A gente pensa, é muito comum do ser humano ele qualificar uma pessoa que é abençoada ou não pelas posses. E vou dizer, biblicamente falando, ninguém merece nada. Isso é fruto da graça de Deus. Fulano merece, fulano ciclano, batalhou. Ele trabalhou, ele conseguiu de acordo com a lei natural, né? Ele trabalhou cedo, ele economizou dinheiro, não gastou com coisa desnecessária. Lógico que hoje ele tem um carro do ano, por que não? Né? Isso é uma lei. Tá? Agora, dizer que a pessoa ela é abençoada porque ela tem bens, isso aí é um equívoco. Porque é o seu testemunho que vai mostrar se realmente ela é uma pessoa feliz. E eu digo aqui uma pessoa cristã, porque ela pode ter tudo isso e ainda assim ser triste, ela ser um ímpio, ser ímpio. Eu conheci um rapaz, um amigo meu, um rapaz milionário, tem muito dinheiro. Ele gostava, ele tem tanto dinheiro que ele gastava dinheiro, sabe com o que ele gostava? Só porque era o hobby dele, fogos de artifício. Ele gastava 30 mil, isso aí 20 anos atrás, 50 mil, 60 mil, eu olhava e falei, poxa, ele podia me dar esses 60 mil sim, não ia mudar a minha vida, mas ia me ajudar bastante. Mas é uma coisa que eu percebi, conversando com ele uma vez, ele percebeu que ele não tinha amigos, que ele sentava na roda assim, a pessoa abria a cerveja, tó, o meu patrão, servindo ele a todo mundo, e ele não gostava daquilo, as pessoas tipo escrava, por quê? Porque ele tem dinheiro. Será que iriam tratar ele da mesma forma se ele fosse pobre? Claro que não. E uma vez, eu conversando com ele, estava nós dois assim sentados, deram espaço, né? Não ficou muita gente em cima, e ele começou a falar algumas questões para mim, e eu cheguei a uma conclusão: ele não tem amigos. E ele tinha falado para mim que só eu e meu irmão era amigo dele, porque a nossa amizade ele percebia que a minha amizade do meu irmão não era uma amizade de interesses. Nunca, e pior que nunca foi, né? E ele confiava na gente. E nós nunca pedimos nada para ele. Tratávamos como qualquer outro amigo.
E eu acho que isso mexeu muito no coração dele. Depois cada um foi para o seu canto, casei, ele foi para o canto dele, eu fui para o campo missionário, não o vi mais. Acho que o meu irmão também, que mora lá em São Paulo, não o viu mais. Ele é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, mas ela sente um vazio. E eu tinha comentado isso com o meu irmão, falou, eu tenho certeza que ele coloca a cabeça no travesseiro, ele chora, porque ele sabe que ele não tem amigos. Ele sabe que ele não tem amigos. Os amigos dele são amigos interesseiros. Então, o contentamento, ele é algo interno. Segundo, o contentamento, ele é quieto. E aqui é num sentido que você aguenta paulada. Você aguenta porrada. E terceiro, é um estado de espírito quieto. É uma pessoa que busca a paz. Uma pessoa, esse contentamento, ela procura tentar enxergar a vida do outro. Né? Ela se coloca na vida do outro. É o que Jesus faz, né? Ele procura entender por que, que aquela pessoa é assim. Então ele é quieto, ele tem um estado de espírito quieto. Então ele é interno, quieto, e é um estado de espírito quieto. E três coisas aqui nós vamos ver que o contentamento ele consiste, então, nesse estado de espírito quieto no homem, no ser humano. Primeiro, a graça que se espalha por toda a alma. Graça vamos dizer assim, uma revelação de Deus sobre sua vida. Ele revela a sua graça, um poder gracioso, a qual você se sente, é algo experimental aqui. Muito interessante. O Samuel Rutherford, ele trabalha muito essa questão de graça. Deus, ele se manifesta no meio da graça, né? Então é interessante que o Rutherford fala até em sonhos, visões. Jonathan Edwards fala de visões celestiais. Ele viu a glória de Cristo. E isso é um meio de graça, né? É a graça de Deus sendo manifestada. Então, você se sente querido, você se sente amado pelo Pai. Também, essa graça que espalha por toda a alma, ela é o discernimento. É um discernimento da alma do homem, que atende o aquietar o coração. Então, o que é isso? No seu julgamento, você está satisfeito com aquilo que você tem. Você entende que aquilo que você tem hoje, você recebe de Deus por pura graça. É a própria graça de Deus se manifestando sobre a sua vida. Você se sente amado. Você se sente feliz. Tem um sermão do Martin Lloyd Jones, né? Alegria indivisível, indizível, acho que é isso. É uma alegria sem fim. Eu vejo algumas traduções, indizível ou indivisível. Tem que ver qual é certa. Mas é um sermão dele muito interessante. Foi até traduzido no livro, né? Mudou o nome como o batismo e os dons do Espírito. Ele vai falar sobre isso. É uma alegria. Ele vai falar, Martin Lloyd Jones, que esse batismo, né? Essa segunda bênção, é um meio da graça de Deus, é um derramar da graça do Senhor que você se sente amado. Ele usa uma expressão muito interessante. É como se você estivesse caminhando, você fosse uma criança caminhando com seu pai na areia do mar, né, com aquela água batendo ali na canela, final de tarde, aí vem uma onda muito forte, o pai vê que aquilo pode te levar, ele te carrega no colo, você se sente mais seguro. É muito interessante, ele usa essa ilustração. Então seria mais ou menos isso. E um ponto importante é estar satisfeito no discernimento e entendimento a ponto de eu e você sermos capazes de dizer o seguinte: esta é a mão de Deus e é o que é adequado à minha condição e é o melhor para mim. Embora eu não veja o que está por trás, estou plenamente satisfeito sobre isso. É o tipo de pensamento que deve estar na mente de um homem ou de uma mulher. Então, o seu julgamento ele vai estar satisfeito com aquilo que você recebeu de Deus. Os meus pensamentos, eles vão ficar o quê? Em ordem, e isso se espalhará por toda a alma. Em alguns, há esse tipo de contentamento parcial. E esse não é o estado de espírito, mas é uma parte da alma que tem algum contentamento. E muitas das vezes um homem,
ele pode estar satisfeito em seu julgamento, né, a respeito de uma coisa, embora não consiga governar suas afeições, pensamentos e vontades, né? Então, voltando aqui, ó, um homem, vamos imaginar aqui, um homem, ele está satisfeito com o seu julgamento, com esse discernimento, né? Ele está tranquilo, ele está em paz com certa situação. Só que às vezes ele não consegue governar suas afeições, seus pensamentos ou suas vontades. E aqui, meus irmãos, nós não podemos ter dúvida de que eu creio que a maioria de nós, conhecemos isso na nossa própria experiência. Se observarmos como trabalha o nosso coração, nós não podemos dizer, quando certa aflição recai sobre nós, dizer assim, eu posso bem dizer a Deus e o meu julgamento está satisfeito sobre isso? Não, porque nós vamos ter um certo momento ali de satisfação, mas nós não controlamos. Às vezes reclamamos, nos indignamos com certa situação, brigamos. Ou eu vejo a mão de Deus e eu deveria estar contente. Em meu próprio julgamento estou satisfeito e certo de que estou em boa condição. Porém, eu não consigo governar minha vida. Não consigo governar minha vida, meus pensamentos, vontade e afeições. Eu estou feliz. Mas na hora que acontece alguma coisa, segura. Creio que a maioria de nós é assim. Alguns choram, outros explodem. Né? Alguns são mais melancólicos, deita na cama, se tranca no quarto, chora. Outros são mais coléricos, explosivos, já quer brigar. Não estou dizendo que são reações das nossas emoções. O livro também interessantíssimo, As Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, ele trata isso. Não é porque você fica irado, você brigou, que você não é um cristão. Porque você não confia em Deus. Ele vai dizer que não. Isso são as nossas emoções. E é exatamente isso aqui que a gente está lendo. Podemos estar debaixo desse estado de graça, ter experiências maravilhosas, sobrenaturais com o Senhor e não controlar as nossas afeições e vontades. Por quê? Por que isso acontece? Porque eu penso eu, que o meu coração ele está mais pesado e triste do que deveria estar. E assim, no meu julgamento eu estou satisfeito. Podemos ver a situação de Davi no Salmo 42, que ele diz o seguinte: ó minha alma, por que está inquieta? Ele fala consigo mesmo, ó minha alma, por que está inquieta? Até onde o discernimento de Davi ia, havia um certo contentamento. Ou seja, o seu julgamento estava satisfeito com o que Deus estava fazendo em sua vida. Só que ele estava atribulado, mas ele não sabia o porquê. E aí ele pergunta, ó minha alma, por que está abatida dentro de mim? Existe um salmo excelente para aqueles que se sentem perturbados, descontentes e doentes em seus corações, para lerem e cantarem em qualquer momento. Salmo 42. Ele diz também duas vezes nesse mesmo salmo: por que está abatido a minha alma? E no verso 5, por que está inquieta dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Então, Davi, aqui, ele está dizendo o seguinte: o texto bíblico está dizendo o seguinte para nós. Ele tinha o suficiente para aquietar-se e o que ele tinha prevaleceu em seu julgamento. Mas após isso prevalecer no seu julgamento, ele não podia ir adiante. Ele não conseguiu ter a graça do contentamento fluindo de toda a sua alma. E algumas vezes, grande perturbação também está envolvida na conquista desse contentamento dentro do julgamento do povo de Deus. O que é isso? Satisfazer seu julgamento a respeito de sua condição. Às vezes nós não aceitamos a nossa própria condição. Se muitos vai sobre o que a mão de dizem, né, que a mão de Deus tem pesado, a mão de Deus está muito pesada, talvez de uma maneira dolorosa, e busca satisfazê-los dizendo que eles não têm motivo para inquietude,
Ó, não tem um motivo, diz o espírito perturbado. Então não há razão para ninguém ficar inquieto. Então nunca houve aflição como a que tem o passado, muitos dizem. Eles têm umas centenas de coisas com os quais a força do que lhes é dito se perde, de modo que seus julgamentos não conseguem captar muito ponto de satisfazê-lo. É uma pessoa que está tão atribulada, ela não está conseguindo discernir que pessoas, amigas, irmãs em Cristo ali tentando aconselhar, nada do que elas falam serve para essa pessoa. Ela não consegue captar a mensagem. Ela não consegue ver pessoas, ela está cercada de pessoas, de cristãs, cheias do Espírito Santo, aconselhando ali conforme a palavra de Deus, mediante o Espírito, mas só que aquilo não consegue satisfazê-lo. Também há uma grande esperança de se alcançar esse contentamento, se puder satisfazer seus julgamentos, se puder se acalmar e dizer em sua própria mente: vejo bons motivos para estar contente. Isso também acontece muito conosco. E mesmo após conseguirmos ir muito longe, ainda pode haver muito trabalho para fazer no coração. E há muito desregramento em nossos pensamentos e afeições, de modo que nossa mente nem sempre é capaz de governar. Isso é o que me faz dizer que o contentamento, então, ele é interno, quieto e gracioso estado de espírito. Então, toda a alma, julgamento, pensamentos, vontade, afeições e todo o resto devem estar satisfeitos e quietos. Vamos imaginar aqui que podemos ver aqui nessa lição aqui, aprender que se o contentamento, ele, como é tido descrito até aqui, não é algo fácil de se obter. O contentamento espiritual, ele vem de um estado da alma. O contentamento de um homem ou de uma mulher que é adequadamente contente não vem de argumentos externos, ou de bens materiais, ou de qualquer ajuda externa, como quanto de uma disposição dos seus próprios corações. Você pode estar passando necessidade, pode até ter uma ajuda externa. Naturalmente, nós vamos estar alegres por aquela ajuda, mas passou aquela ajuda, o problema ainda continua dentro de nós. Então, a disposição dos nossos corações causa e traz esse gracioso contentamento mais do que coisas externas podem fazer. Você pode ganhar o mundo, Jesus fala isso, mas e onde está a sua alma? Onde está o seu coração? Não serve para nada. Alguém está atribulado, pode ser uma criança, um homem ou uma mulher, se é levado uma grande notícia para eles, podem até aquietá-los. Essa notícia que foi levada foi o que aquietou eles, não a disposição dos seus próprios espíritos. Nenhum bom temperamento em seus corações, mas coisas externas levadas a ele. Isso aqui faz parte da nossa natureza. Mas não é esse o contentamento cristão. Quando um cristão ele é contente de modo certo, a quietude vem de um temperamento e disposição dos seus próprios corações mais do que qualquer argumento externo ou posse de qualquer coisa do mundo. Então vem de um coração quieto, um coração contente. Para expandir isso um pouco mais, estar contente como resultado de coisas externas é como aquecer a roupa de um homem com fogo. Mas estar contente por uma disposição na alma é como um aquecimento que a roupa de um homem tem a partir do calor do seu próprio corpo. É algo interno. A mudança, ela vem de dentro para fora. Um homem saudável, ele põe suas roupas e no primeiro frio da manhã, ele pode sentir frio. Depois a roupa passa a ficar aquecida. E como que as roupas se aquecem? Elas estavam perto do fogo? Não. Veio do calor natural do seu corpo. Um homem doente, que tem o calor do corpo reduzido, põe suas roupas e elas não aquecem, né?
depois de um longo período. Ele precisa utilizar o fogo para aquecê-las. E depois de se afastar do fogo, elas ficam frias novamente, ele vai sentir frio, porque ele está doente. Agora, aplique isso numa questão espiritual. E essa ilustração ela pode ser de diferentes níveis de contentamento dos homens. Alguns são mais graciosos, e quando a aflição vem sobre eles, no início parece estar um pouco frio, eles passam a suportar um pouco mais, e o próprio temperamento dos seus corações faz com que suas aflições fiquem mais leves. Eles estão quietos debaixo da aflição e não reclamam de qualquer descontentamento. Há outros que têm uma aflição sobre eles e não têm esse bom temperamento em seus corações. As suas aflições, elas vêm de forma fria. São fortes essas tribulações sobre eles. E se trouxerem algum argumento externo para colocar sobre eles como fogo que aquece as roupas, eles podem até ficar quietos um pouco, vão ficar satisfeitos ali, né? Mas, infelizmente, eles não têm uma disposição graciosa nos seus corações, o calor não dura muito tempo, ele volta a sentir frio. O aquecimento do fogo é o contentamento que resulta de argumentos externos ou de bens materiais, não dura para sempre. Agora, aquilo que vem de um temperamento gracioso do espírito de um homem durará até o fim. E quando isso vem de um espírito de um homem ou de uma mulher, isso é um verdadeiro contentamento. Devemos, no entanto, ter mais que dizer sobre isso, explicando o mistério do contentamento, que é um estado de espírito que mostra o caráter habitual da graça do contentamento. Então, contentamento não é meramente um ato, como um rápido bom humor. Nossa, fiquei alegre aqui e passou. Podemos até achar homens e mulheres que, em um determinado modo, vão ficar tranquilos. Mas só que isso não vai mantê-los ali em paz, né? Não é um modo constante. Não é um estado constante dos seus espíritos se manterem santos e graciosos debaixo de qualquer aflição. O contentamento, ele é um estado de espírito pelo qual acharás homens e mulheres de bom humor, não somente neste ou naquele momento, mas com um constante e temperado estado em seus corações. Então, um cristão, que de modo contínuo e pelo bom temperamento do seu coração, ele vai conseguir se manter, né, nessa quietude, aprendendo essa lição de contentamento. De outro modo, o seu cristianismo nada vale, pois ninguém, por mais bravo em seu descontentamento esteja, estará quieto quando estiver em um bom estado. Então, o contentamento é algo do coração. Em segundo lugar, é a quietude do coração. E em terceiro lugar, é o estado do coração. Então, o contentamento aqui é um estado gracioso do coração. E ele é composto de todas as graças, desde que seja espiritual, desde que seja um contentamento cristão. Ele é composto, precioso, de muitos ingredientes. É a graça do contentamento que manifesta a excelência preciosa sobre isso, da graça do Senhor. E podemos achar aqui em três coisas. Primeiro, em oposição à quietude natural de muitos homens, alguns são de tal modo constituídos em sua natureza que são quietos e tranquilos. Outros são tão violentos e constituídos de tal temperamento que são mais impacientes. Está em oposição a uma resolução aqui. Alguns homens, através de uma resolução tenaz, mas parecem estar atribulados, aconteça o que acontecer. Então, não ficam inquietos como os outros. E como distinção de uma força da razão natural, que pode aquietar o coração em algum nível, mas que esse estado gracioso de espírito ele não é meramente uma quietude do corpo que provém de constituições e temperamentos naturais, nem de uma resolução tenaz, ou meramente pela força da razão. Alguém pode objetar, né, fazer uma pergunta: de qual maneira a graça do contentamento é distinta de tudo isso?
Podemos falar aqui um pouco sobre essa distinção da quietude natural do espírito como uma constituição, raramente, ela é encontrada em inquietude. Vamos observar pessoas e vê-las como elas são de um espírito muito lento em qualquer boa coisa. Elas não são rápidas ou vívidas de espírito em tais coisas. Agora, quando o contentamento do coração brota da graça, o coração se torna rápido e vívido no serviço de Deus. Quanto mais um coração agraciado consegue chegar a uma disposição de contentamento, mais ele consegue se adequar ao serviço de Deus. Ele está pronto para toda e boa obra. Então, um coração contente, ele é bem ocupado na obra de Deus, ele é bem ativo em santificar o nome de Deus sob a aflição que cai sobre ele. Ele vê aquela aflição como um meio de santificar o nome do Senhor. E a diferença aqui ela é bem clara, meus irmãos. Aquele que tem uma disposição quieta, ele não é inquieto como os outros costumam ser, mas também não mostra atividade de espírito para santificar o nome de Deus. Por outro lado, aquele que o contentamento vem da graça não é inquieto e mantém seu coração quieto com relação à irritação dos problemas. E, ao mesmo tempo, não vai se tornar maçante ou pesado, mas muito ativo em santificar o nome de Deus na aflição pela qual ele está passando. Porque para um homem estar livre do descontentamento e preocupações da vida, não é suficiente apenas não murmurar, mas deve ser ativo na santificação do nome de Deus na aflição que está passando. Isso vai distingui-lo, né, de uma firme resolução de não ficar perturbado. Ainda que ele tenha essa firme resolução de não ficar perturbado, fazendo disso um dever de consciência para santificar a Deus em sua aflição. E é disso que vem a nossa resolução. Isso aqui é a principal coisa que traz quietude do coração e ajuda contra todo e qualquer tipo de descontentamento em um coração agraciado. O desejo e o cuidado de sua alma de santificar o nome de Deus na aflição é o que o aquieta. E é isso que falta em muitas pessoas. Uma quietude que surge da razão apenas não consegue fazer isso. Foi dito que Sócrates, que embora ele fosse apenas um bárbaro, ele nunca mudaria seu semblante independente do que visse sobre ele. E ele conseguiu esse poder sobre seu espírito meramente pela força da razão e de sua moral. O contentamento gracioso, ele vem de princípios, além da força da razão. Não é algo humano. Tá? Não é algo humano. É algo que vem de Deus. É a graça de Deus que se manifesta sobre nós. E, por fim, há uma diferença entre um homem e uma mulher que é contente de modo natural e alguém que é contente de modo espiritual. Qual que é a diferença? Aqueles que são contentes de modo natural se superam quando aflições externas caem sobre eles e estão contentes. Eles ficam contentes mesmo quando cometem pecado contra Deus. Quando tem cruzes externas ou quando Deus é desonrado, é tudo a mesma coisa para eles. Não lhes importa se eles são eles ou se será Deus o crucificado. Pouco importa, ele não tem uma noção do que é pecado. Agora, um coração agraciado, que é contente em sua aflição, se levantará ousadamente quando Deus for desonrado. Você não fica quieto. Quando você vê um culto que desonra a Deus, você não fica quieto. Aí as pessoas vão te chamar de extremista, de legalista, de tudo qualquer nome. Mas você vê o nome do Senhor sendo desonrado no culto ou em qualquer outra questão, você fica inquieto. Por quê? Porque isso é fruto do seu contentamento, porque você prioriza as coisas de Deus, você é uma pessoa piedosa, você prioriza Deus acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Chegamos aqui ao final desse pequeno estudo, né? Deus abençoe a todos. Nos vemos aí na nosso próximo encontro. A todos a graça e a paz do Senhor. Até mais.